Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer uma breve reflexão da mensagem que nós trouxemos no culto de ontem, que nós fizemos a live sobre a mensagem de Jesus quando esteve no barco ali com os seus discípulos, quando ele acalmou o vento e as ondas. A gente tirou algumas lições a respeito daquele evento e eu queria brevemente trazer esses ensinamentos que nós tiramos e falamos na live. Eu não vou ler a passagem e obviamente nesse tempo aqui eu serei muito mais breve do que a live por causa do tempo. O texto está no Evangelho de Marcos, foi o texto que eu escolhi. Capítulo 4, de verso 35 a 41, nós sabemos muito bem que Jesus e os seus discípulos, eles entram no barco e eles vão navegando e de repente Jesus está dormindo, diz Marcos, na polpa do barco, tranquilamente, quando subitamente uma tempestade vem e os seus discípulos estão com medo e acordam a Jesus e ele dá ordem ao vento, dá ordem às ondas e tudo se acalma. E ele repreende os seus discípulos e ele fala que eles são homens de pouca fé e eles ficam perplexos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Nós falamos que todo o contexto daquele texto, Marcos mostra um Cristo que tem muita autoridade, porque logo em seguida a gente percebe que Jesus Cristo ele tem autoridade sobre legiões de demônio, porque ele expulsa uma legião de demônios de um rapaz na região de Gadara. Também nós mostramos que logo em seguida Jesus Cristo cura uma mulher que estava enferma há 12 anos e ela não tinha cura, ela tinha ido de médico em médico. E também Jesus Cristo ressuscita a filha de um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, né, que procura Jesus Cristo. Então, Marcos tem essa proposta de mostrar um Cristo poderoso, né? E este Cristo que é poderoso, ele é o Filho de Deus, na verdade, ele é o próprio Deus. Mas a proposta nossa nesse texto era tirar os ensinamentos para a nossa vida. O que é que este evento poderia tirar para nós? Primeira coisa que nós tiramos deste evento é que as tempestades desta vida, elas são inesperadas. Nós falamos que o texto sagrado diz que levantou-se grande temporal de vento e ondas. Na verdade, aqueles homens que estavam naquele barco, eles não esperavam, obviamente, que se levantasse um grande temporal de vento e ondas. E em nossa vida, queridos e queridas, nós também muitas vezes não esperamos as grandes tempestades que advêm sobre nós. Às vezes as coisas estão tudo bem, correndo bem, e de repente nós enfrentamos uma enfermidade, um acidente, às vezes é uma crise na família, às vezes é uma crise no casamento. Eu costumo dizer que nós não temos o controle de nossas agendas, que nós não temos o controle daquilo que vai acontecer amanhã, né? Então eu tenho certeza que você que me escuta já passou e talvez esteja passando por uma tempestade, por uma situação, uma crise que você não imaginou, que você não esperou, que você não agendou, obviamente, né? E que está passando por ela. Eu falava ontem, né, na live, dizendo: hoje nós enfrentamos uma crise, uma tempestade mundial e nacional que nós não prevíamos, ninguém previu, e nós estamos enfrentando. A segunda coisa que nós falamos e que vem nesse texto sagrado é que muitas vezes as tempestades da vida podem não ser administráveis, né? A gente tem que entender isso, que muitas situações em nossa vida nós conseguimos administrar, mas às vezes nós enfrentamos situações em nossas vidas, queridos e queridas, que vão além das nossas forças.
vão além das nossas condições e nós não conseguimos sequer administrar. Domingo passado eu preguei no culto que foi feito por transmissão sobre Josafá, que enfrentou alguns inimigos, e quando ele viu os inimigos ele teve medo, porque com certeza ele percebeu que era algo que ele, humanamente falando, não conseguiria administrar. E é interessante que aqueles homens que estavam no barco com Jesus, alguns experimentados na arte da navegação, eles compreenderam que estavam diante de algo que era maior do que eles, e que eles, mesmo com capacidade, com experiência, eles poderiam submergir, eles não poderiam administrar. A força das ondas era maiores que ele, maior que eles, né? Que a força do vento era maior que eles, e eles não poderiam resolver. Por isso que eles foram procurar a Jesus. E que bom que quando nós estamos diante de situações que nós não podemos administrar, nós temos alguém que pode administrar, não é verdade? Porque senão nós estaríamos perdidos, senão nós estaríamos acabados. Esse episódio me ensina uma terceira coisa. O evento demonstra o quanto o medo conspira contra a fé. Pois é, queridos, estudando esse texto, eu percebi isso. Porque é algo interessante que Jesus diz aos seus discípulos depois que ele acalma a tempestade. Está no verso 4, quando ele diz: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eu comecei a pensar, por que é que Jesus diz isso? Por que Jesus repreende aos seus discípulos com relação à falta de fé nesse episódio? O que me vem à mente? A resposta é que o que está em jogo aqui é a falta de confiança de que Deus estava no controle de todas as coisas. A realidade é que os discípulos deixaram de confiar plenamente de que Deus estava no controle. Na verdade, o próprio Deus estava no barco, estava com eles. E eles deixaram de confiar nesse Deus, né? A tempestade era forte, as ondas eram fortes, aparentemente era mortal, parecia que o barco iria afundar, mas o próprio Deus estava no barco e eles tiveram medo. E eu começo a pensar que muitas vezes o que acontece é que nós nos apavoramos porque achamos que Deus não está no controle, e muitas vezes nós caímos no medo. Mas é importante que nós entendamos de que Deus está no controle de todas as coisas. Creiamos nisso. Deus está no controle de todas as coisas. E finalmente, queridos e queridas, deixe-me dizer uma coisa. Esse texto, ou esse evento, me mostra ou demonstra claramente quem é Jesus. Eu termino dizendo que alguns podem achar que não, mas eu considero esse evento profundamente cristológico, porque ele exalta a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. No final, os discípulos estão perplexos, extasiados, perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam que no início desse episódio, talvez Jesus apareça, talvez, eu não estou dizendo que é isso, como um mero ser mortal, deitado, dormindo na popa de um barco. Mas quando ele desperta do sono, dando ordem sobre a própria natureza que ele mesmo criara, Marcos demonstra que ele não é um simples mortal. Aleluia! Ali está o próprio Deus. Jesus é aquele que tem poder sobre as tempestades.
sobre os principados e potestades, sobre as enfermidades e sobre as doenças. Ele é o grande libertador, Ele é o grande salvador, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o soberano, Ele é o absoluto, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o meu Senhor e Ele é o teu Senhor. Pai, obrigado por Jesus, obrigado porque Ele está no controle de tudo, Ele é Senhor de tudo e Senhor de todos. Obrigado porque eu sei que, do mesmo modo que Ele acalmou aquela tempestade, Ele continua acalmando as tempestades desta vida. Ele tem poder para isso. Obrigado por Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a minha vida, sua vida, a minha família e a sua família. Fica com Deus. Até a próxima.